Eu não posso. Então ele cria um cargo de vice-presidente para esta transição. Isso é o plano chavista que dá errado. É o ponto do plano que dá errado. Por quê? Porque toda essa ascensão do petróleo, os colchões sociais, o populismo, o quanto ele faz popular, isso faz parte de uma manobra que a gente encontra em outros capítulos da história. E aí eu saio como jornalista, volto a minha porção aqui, professor, porque é o que eu leciono na universidade, pensamento político contemporâneo, e um dos capítulos que eu leciono é o autoritarismo. Autoritarismo, totalitarismo, ditadura, democracia plena, essas diferenças. E o que a gente enxerga é o seguinte, só por uma divisão, a gente fala, a ditadura venezuelana é um erro de nomenclatura. Porque se existe alguma coisa correta na ditadura, é que a ditadura ela é clara, não tem entrelinhas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar as ditaduras impostas no mundo, você sabe o dia e a hora que ela começou. Porque tem um movimento militaresco, né? Exato. Tropas na rua, um ato institucional declarado, a tomada do poder à luz. Todo mundo vê. Aconteceu no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, em Cuba. Se a gente colocar a milícia que toma o poder, você tem um ato militarizado e a ditadura é imposta com dia e hora marcada. O autoritarismo, ele é silencioso. Ele vai crescendo nas sombras. Então começa com a ascensão do Chávez ao poder por um movimento democrático, correto. Ele foi eleito nas urnas, sem golpe nenhum. E depois começa uma construção que leva anos, décadas, não é num estalar de dedos, em que ele vai tomando conta do legislativo, vai tomando conta do judiciário, pega as Forças Armadas, põe debaixo das asas dele. E ele já tinha muito apoio dentro das Forças Armadas, né? Volta A origem dele, né? ao que o comandante Farinazo lembrou, o Chávez se torna uma figura muito popular na Venezuela e começa a ganhar contornos internacionais em 1992, que ele tenta dar um golpe enquanto tenente. Ele tem um movimento tenentista ali que não dá certo. Eu tô com medo só de ter errado as datas. Não, é isso aí mesmo, acho que é por aí. Ele dá um golpe como militar de uma patente média baixa, não dá certo, ele é preso, condenado, um presidente depois eleito vê nele uma figura social importante, dá o perdão presidencial a ele. Para não ser o efeito Mandela, né? Aquele cara que fica preso. O Chávez volta, expulso das Forças Armadas, porque um militar que dá um golpe, ele desrespeita a presidência e a Constituição, que o militar, em tese, que é uma organização de Estado, tem que proteger. Ganha uma figura ali sindicalista importante, defensor dos oprimidos, do pobre, combate a pobreza, defendendo os tais criolhos que a gente falava agora há pouco. Ele se torna uma figura política importante e vence a eleição de 1999. E ali ele começa um projeto, não sei se estava na cabeça dele originalmente, mas ele começa um projeto de perpetuação no poder, em que ele vai mudando a Constituição, ora ele consegue, ora ele não consegue. Em 1992, 2002, ele sofre um golpe, que também não dá certo. Ele fica 48 horas só fora da presidência. E aí quando ele volta, é sangue nos olhos, faca no dente. Ele vai atrás de todo mundo e tal. Pode marcar outro dia a história da Venezuela, senão a gente vai ficar aqui, vamos parar. Não, mas tá legal pra caramba. Aí ele volta assim, agora eu vou atrás de todo mundo, inclusive dessa oposição que tentou me derrubar. E aí ele volta muito sanguinolento, assim, de restrições aos seus oponentes políticos. Ele teve uma ação e reação nesse autoritarismo. E com apoio popular, né? E com o apoio popular, por quê? Os pobres ficaram mais pobres. Até os ricos ficaram mais ricos. Ele tinha uma enorme aprovação. Lá atrás, Farinato, você fez uma pergunta que ficou sem resposta. Qual que é a popularidade do Chávez? Depende. Depende do quê? Depende da linha histórica que você perguntar. Quando ele tira essa massa de pobres da pobreza, popularíssimo. Quando ele volta como um herói ressurgido, popularíssimo ao quadrado. Mas depois que os colchões sociais vão diminuindo, ele vai perdendo a popularidade. E aí, esse totalitarismo vai começando a dar as suas caras
à medida em que ele vai cerceando a oposição. E hoje não tem mais véu nenhum. A manutenção do Maduro no poder, que foi eleito, reeleito e agora reeleito, agora não tem mais nenhuma amarra, né? Já é muito claro o quanto essas últimas eleições foram manipuladas, elas foram falsificadas, e aí, você ganhou, Maduro, tá bom. Tribunal, lá não tem um tribunal eleitoral como a gente tem aqui, mas tem o CNE, né, que é o Conselho Nacional Eleitoral. Só um pouco diferente, isso se repete em alguns momentos na América Latina. Aqui a gente tem 3 poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Na Venezuela são 4. Os mesmos 3 com o Conselho Nacional Eleitoral. Ele é uma força à parte, né? Isso também tem em outros países, mas é mais ou menos o que a gente chama aqui de TSE. E o TSE, o CNE, falou, não, eu declaro que o Maduro é o presidente, e quando se fala de eleição, o CNE é a última instância, porque ele não está abaixo do Tribunal Superior, como o TSE faz parte desse conjunto. Então o CNE falou. Isso não é chavismo, tá? Isso já existia nessa fórmula antes da ascensão do Chávez. Esse CNE, ele está acima da Corte Constitucional, é isso? Ele está paralelo, Farinazzo. Então, no mesmo degrau, você tem os Mas 3 poderes. para efeito de referendar o presidente... Acabou, é ele. É a última palavra. Ô, Favalli, agora você despertou minha curiosidade. Vou te fazer outra pergunta bomba, você ver se dá para responder. Quem é Maria Corina Machado? Tô te jogando bomba. Vamos lá, quem é Maria Corina Machado? E ela vai ser, de novo... Ela é um personagem importante. Ela vai... Pausa, não vou responder agora. Vamos falar... Pode guardar. Vamos guardar lá. Porque sabe o que acontece? A gente espalhou na mesa... a gente vai espalhar, depois tem o Guaidó... Não. Isso tudo vai fazer sentido. Porque aqui nós espalhamos as peças do quebra-cabeça na mesa. Agora nós estamos separando por forma, por cor. Vamos montar? Pra montar o Maria Corina Machado. Gente, deixa eu Eu vou repetir de novo o que eu falei agora há pouco. Quando a gente fala de grandezas, países importantes, ricos, poderosos, petróleo, não existem coincidências. Vai fazer sentido com a Maria Corina Machado. Posso botar ajudar você num pano de fundo que é interessante? Nessa época da ascensão do Hugo Chávez, e isso eu acho legal, o pessoal que assiste normalmente ao Critiquei sabe que a gente vai um pouquinho mais além e tudo mais, então qualquer coisa o pessoal pausa, quem estiver assistindo depois, entra na Wikipédia, no Google, vai atrás de uma informação ou outra, mas só para a gente dar a dinâmica. Mas tem essa época de ascensão, e acho que é legal comentar que a industrialização da Venezuela, ela começou muito antes da maioria dos países da América Latina. Então, o governo, a democracia, como foi construída, e passando também pela parte do período militar que ocorreu na Venezuela, essa industrialização, na época do Chávez, ela não que estava obsoleta, mas era uma indústria mais antiga. E, como muito bem colocado, a Venezuela já estava importando muita coisa. Então, aquela indústria que já era mais antiga, tinha suas bases mais antigas, ela não conseguiu se renovar, né, trazendo novas tecnologias e tudo mais. Eu até cheguei a visitar várias dessas fábricas. Era interessante. Eu chegava numa fábrica que, sei lá, fazia sabonete, sabão em pó. Aí eu olhava as máquinas eram mecânicas, não pneumáticas, eletrônicas. Você não via uma fábrica moderna. Eram máquinas assim, parrudas, né, ferro fundido, tudo funcionava, mas não eram tão eficientes quanto as mais modernas. Economicamente tinha suas... Assim, limitações. Né? Já tem Custo maior. Uma grande empresa deveria já fazer o famoso delistar esses equipamentos e trazer novos, mais modernos, para continuar operando. Só que são essas fábricas, essas indústrias que formaram a elite financeira da antiga Venezuela, pré-chavista. E com essas fábricas em ruínas, você começou a gerar um outro problema, que era o desemprego. Então, mesmo com a ascensão talvez econômica, parte da população também não tinha emprego. E parte da população. E aí o problema do desemprego, isso eu peguei bem na época que ele já não estava tão popular. O que eles tentaram fazer para controlar o problema do desemprego? Eles colocaram limitações, mais ou menos aos moldes de uma CLT, como temos no Brasil, limitações nas empresas com dificuldade para demissão.
Então, se chegava num restaurante, era impossível demitir um garçom, por exemplo. Ele podia te servir super mal, não atender e tudo mais, você não ia conseguir demitir, ia ter que ter uma série de critérios para poder demitir. Então, muitos dos serviços também começaram a decair justamente por essa estabilidade artificialmente colocada no país, né? Aí são muitos pontos e a gente desce mais uma camada para olhar um pouco mais dessa Venezuela profunda, que aí se parece muito com a América do Sul, né? Não vou colocar todos os países da América Latina, mas tem uma coisa do Cone Sul, que o problema do desemprego e esse atraso também tem uma falta de uma mão de obra qualificada. Né? Não estou dizendo que a Venezuela, assim como o Brasil, não tem um talento de produzir talentos, mas não em volume. Então, depois, por exemplo, com a decaída do chavismo, teve uma enorme fuga de cérebros e isso impediu a manutenção mínima de grandes unidades da PDVSA, que aí precisa de tecnologia para o refino do petróleo. Por mais que ele, agora há pouco o Mário tinha falado, é o petróleo leve. A gente tem dois petróleos, né? O pesado, o leve, o light e o Brent. O leve é mais fácil de refino, que é a característica venezuelana. O nosso é pesado. Nosso vira graxa, digamos assim, né? É uma outra composição, composição química, né? Então, o petróleo na Venezuela está mais na superfície, não tem essa questão do pré-sal, né, de grandes profundidades. Lá também tem, mas ele também tem esse petróleo mais de superfície, ele é mais leve. Mas precisa de tecnologia para refino. Quando a gente vê essa queda do chavismo, por exemplo, tem uma fuga de cérebros. O que já era pouco fica mínimo. Então, antes mesmo, ainda numa época de ouro do chavismo da economia, ainda tinha sérios problemas de educação, acesso à informação, acesso à escola, altos níveis de analfabetismo, e isso leva a uma estagnação, um atraso do desenvolvimento tecnológico, muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil.